é meio desnecessário apresentá-las, mas não custa nada. A Elaine, ela tem 27 anos, é baiana de Salvador, atualmente mora em São Paulo. Ah, mora no Rio? Mas já morou em São Paulo, não já? Ela tem 2 livros publicados e um no forno. Acabou de entregar, vamos falar dele também um pouco. Os 2 primeiros, O Amor Não É Óbvio, um romance, e o segundo, Osh Baby, de poesia. O novo se chama Coisas Óbvias sobre o Amor, certo? Acertei agora? E a Carla Madeira nasceu em Belo Horizonte, cursou matemática, jornalismo e publicidade, é sócia de uma agência de publicidade chamada Lápis Raro e tem 3 livros publicados. Tudo é Rio, que foi o primeiro, A Natureza da Mordida, que veio em seguida, e mais recentemente o Véspera. Os 3 grandes sucessos que fazem dela a escritora mais vendida, que mais vende livros no Brasil nos últimos 2 anos. Bom, a primeira pergunta é comum para as duas. Todas as perguntas, eu quero que vocês participem e se metam nas respostas uma da outra, mas algumas perguntas são comuns. A primeira é como esse sucesso mudou a vida de vocês? Vocês imaginavam que o livro fosse ter esse poder de interferência na vida de vocês? Como é que foi essa, enfim, a reviravolta que os livros que vocês publicaram provocou na vida de vocês? Quem quer começar? Elaine. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que ser lido é muito ser visto, assim. A minha história como leitora começou muito com meu avô, porque a diabetes tirou dele a visão, e eu lia muito para meu avô dormir. Então, eu acabei pegando esse costume de leitura e acabei enxergando ele através das coisas que ele lia e dos momentos que eu lia para ele. E aprendi com ele outras formas de ver o mundo, porque quando você não tem a visão, você precisa enxergar o mundo de outro jeito. Eu lembro que meu avô tinha a mania de tatear as coisas para ver como é que as coisas estavam. E ele sempre me tateava, assim, para ver se eu estava bonita ou não. Pegava no cabelo, pegava num pedacinho da roupa e falava, tá bonita. E eu sinto que a literatura, publicar livros e ser lido, é ser tateado pelos leitores. Os leitores estão te vendo com os olhos de dentro, estão te vendo de uma outra maneira. Enquanto uma mulher lésbica e nordestina, eu sinto que nunca me foi dado esse lugar de ser vista. Para mim, sempre foi reservado uma cadeirinha nos fundos, sabe? E é muito maluco para mim, porque eu acredito que a leitura faz a gente ser visto, e porque para estar aqui e para estar sendo homenageada por essa casa, por essa editora, ganhando esse troféu de 100 mil livros vendidos, significa que 100 mil pessoas olharam para mim. Então, estar no centro dos olhos, da visão das pessoas é muito bonito e muda tudo, muda absolutamente tudo. E antes de publicar, o que você imaginava que você ia fazer da vida, assim, que ia ser sua profissão, sua atividade? Rapaz, eu venho de uma família muito humilde na Bahia, e quando você não tem muita condição financeira, a sua criação é uma criação para colocar a comida no prato, não para sonhar. Sonhar é para quem tem tempo, para quem tem dinheiro para sonhar. Eu preciso ajudar minha mãe e meu pai em casa. Então eu tive todos os trabalhos possíveis. O meu livro foi escrito enquanto eu trabalhava em funerária, em loja de bijuteria, em curso, em tudo. Eu era pau para toda a obra. Esse pedaço da funerária dá um bom romance. No mínimo um Ninguém conto. acredita quando eu falo isso. Mas eu já trabalhei de tudo, assim. E eu sinto que essa criação e a falta de condição financeira e o lugar que eu venho também, porque o eixo de onde as coisas acontecem, ele ainda é muito sudestino. Até hoje ele ainda é um eixo muito sudestino. As coisas não chegam no Nordeste na mesma proporção que chegam no Sudeste. Eu sinto que tudo isso cria um teto para o meu sonho não passar muito, sabe? Você pode sonhar até aqui, até passou daqui a gente te barra.
E estar aqui agora, ao lado de uma das minhas autoras favoritas do mundo, e respondendo essa pergunta, sinto que atravessei esse teto de concreto que foi colocado. E isso é lindo. Um escritor chamado João Paulo Cuenca, que agora publica aqui na Record também, mas tem um romance anterior chamado Descobri que Estava Morto. E é um caso real, porque um cadáver foi encontrado no Rio de Janeiro com a carteira de identidade dele. E ele não sabe como o documento dele foi parar lá, porque ele nunca tinha perdido o documento. E aí ele começa a tentar investigar o que aconteceu, e ele tem uma cena maravilhosa numa funerária, que é comprando um caixão para ele mesmo. É genial, você vai gostar. Carla, e você? Boa tarde. É muito bom estar aqui e com essa moça maravilhosa. A gente se encontra e a gente já se flerta uma com a outra, né? Porque eu acho maravilhoso a sua trajetória, né? Eu acho muito especial ver isso acontecer. A minha história assim, já foi bem tardia. O Rodrigo falou que ela tem 27 anos, não contou a minha idade. Eu achei uma gentileza. Mas eu vou fazer 60 anos. E eu também falei para Carla que eu ia fazer perguntas diferentes das que ela está acostumada. Não é o caso dessa primeira, tá? Essa é só aquecimento. E eu comecei a minha vida de escritora mesmo, assim, que, né, que pode se dizer com todas essas letras, já muito tardiamente, né? Eu publiquei com Tudo é Rio em 2014. Então, eu já era uma senhora, não é? Então, eu não sei se por isso a minha vida mudou muito, assim, num lugar muito especial, que é esse lugar de conhecer pessoas. Isso tem sido sensacional. Estou viajando mais, estou com... veio tudo assim, meio na hora certa, os filhos já se viram, que é uma menina de 24 anos, e um rapaz de 22 anos. Então, essa intensidade assim, de poder viajar, de poder estar conhecendo pessoas, estar trocando com os autores, estar podendo estudar coisas, veio na hora certa, porque a minha empresa também está conseguindo ter uma equipe já madura, com autonomia, então a minha presença também não precisa mais daquela presença no dia a dia, e tornou isso tudo possível. E para mim tem sido encantador, porque é isso, é a possibilidade de ler muito. Eu me tornei uma leitora muito melhor, né, assim, do que eu leio hoje, com outros sentidos, né, atenta a coisas, e isso tem sido muito legal. Inclusive revisitando coisas que eu tinha lido nova e que, ao reler agora, está muito mais especial, porque eu percebo coisas, percebo estratégias criativas, percebo soluções, né, percebo coisas que antes eu não percebia. Então, essa coisa da literatura está sendo maravilhosa para mim. É isso. Como é que... Eu acho que esse gancho aí que você falou é interessante. Ser escritor muda o jeito que a gente tem de ler? Queria que vocês discorressem um pouco mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Exatamente. Porque é interessante. Porque tem certos recursos, né? Ou de estilo, ou de estrutura narrativa, que você, como leitor, você se deixa muito levar, né? Essa é a graça da coisa. Mas você, como um praticante do ofício, você atrapalha ser escritor, quer dizer, na medida que você já fica meio alerta e você já não se entrega à leitura como quando você era um leitor como outro qualquer. Como é que vocês vivem isso? Então, eu tenho um caso engraçadíssimo, assim, que eu adoro, que quando eu estava, assim, não sei se vocês conhecem, já contei em alguns lugares,
E eu comecei a escrever Tudo é Rio 14 anos antes de publicar, porque eu escrevi aquela cena muito, muito brutal, muito agressiva, e não consegui escrever. Não sabia sair da situação. E aí, quando voltei para o livro, eliminei tudo que... E falei, vou me concentrar nessa cena aqui, porque se ela me paralisou, é porque tem uma coisa que eu quero ir nessa coisa. Bom, comecei a escrever em 8 meses, mas aconteceu que eu encontrei com o Milton Atum depois que publiquei e tal, encontrei com ele num festival, assim, tinha pouco tempo que eu tinha lançado Tudo é Rio. E aí eu sentei do lado dele, quando eu estava nesses 8 meses escrevendo, eu não li absolutamente nada, com a convicção de que eu não podia ler enquanto eu escrevia. Eu tinha certeza que se... Medo da influência de um escritor muito poderoso. Não, eu fazia um discurso sofisticadíssimo, eu falava, não, isso vai contaminar a voz do meu narrador. Não posso ler. Eu encontrei com o Milton Atum num festival lá em São João del Rei, virei para ele e falei assim... você lê quando você escreve, quando você está escrevendo? Ele me olhou tão espantado, porque ele leva, né, acho que o último livro, sei lá, levou 10 anos, 10 anos escrevendo um livro, vai ficar 10 anos sem ler, né? Ele olhou para mim assustadíssimo e falou assim, claro, né? Eu brinco que eu tenho vergonha de encontrar com ele até hoje. Mas hoje eu acho maravilhoso. Eu acho que inspira. Não atrapalha. Não atrapalha, inspira. Mas atrapalha como leitora? Não acho que atrapalha. Assim, tipo assim, não embarco mais na história, fico... Não. E assim, embarco e ainda ganho de brinde uma certa observação de, pô, olha o que esse cara fez que me emocionou tanto. Peraí, deixa eu olhar aqui o que foi. Por que ele me emocionou? Porque ele não me entregou esse detalhe. Ele me deixou em suspensão aqui. Tem 5 páginas que eu estou em suspensão. E lendo, querendo a resposta. Então, você começa a perceber, assim, um pouco, nesse lugar de observadora, para mim, acho que me enriqueceu como leitora. E você, Elaine? Eu escrevo... E é muito doido isso, porque eu entendo o meu livro como um livro, só que daqui a pouco a minha casa começa a ser povoada por pessoas que eu inventei. Então, eu não tenho controle total dos meus personagens, eu não tenho controle total da minha história. Eu faço aquele cronograma bonitinho, eu traço onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, e no final eles estão tão vivos que eu perco ali. Eu falo, você tem que falar isso aqui nessa cena, eu não vou falar não. Eu não vou falar. Não vou estar, você vai botar esse diálogo aí, eu não vou dizer. O seu personagem diz isso. Eles são desobedientes. Fica a gente batendo boca. Então, por ter essa história sempre tão viva, eu tenho muita dificuldade de ler uma coisa que seja muito igual. Então, por exemplo, mas eu também não gosto muito, né? Porque eu gosto de ver mulheres se beijando em livro, né? Não tem tantos, aí a gente não tem muita dificuldade disso. Mas, de modo geral... por exemplo, eu estou escrevendo um romance, ele se passa em um colégio no ensino médio. Se eu estou lendo um livro que se pareça com isso, eu vou ficar, gente, mas o nome do professor não é esse. Porque vai misturando, porque eu estou acreditando tanto naquela coisa que eu inventei, que aí eu vou me embaralhando inteira. Mas eu não acho que mude, tipo, eu não sinto que eu leio cri-cri-cri, sabe? Pensando, isso aqui não. Pelo contrário, tem livro que a gente lê, a gente pensa, eu queria ter escrito isso. Ai, que livro lindo. Muitos, né? Você chega, você se derrete inteiro. Quando você fecha aquele livro, você pensa, gente, como é que pode, né? Que escrito impecável. Me sinto assim com você, inclusive. Oh, querida. Que delícia. Bom, você falou que realmente não é muito comum cena de mulher se beijando na literatura, né? Mas a tradição de literatura lésbica, enfim, tem muita coisa, né? Sei lá, na antiguidade tem Safo, famosa. No período medieval, Hildegard de Bingen, a grande filósofa botânica, meio uma Leonarda da Vinci, assim, maravilhosa. E mais recentemente você tem Gertrude Stein, Virginia Woolf, Rita Sackville West, Elizabeth Bishop, né, que morou no Brasil, inclusive, escreveu muito sobre o Brasil.
E agora, realmente, na literatura brasileira, estritamente falando, eu me lembro, assim, da Neide Arcanjo, poeta dos anos 70, 80, 60, aos anos 80, mais ou menos. E é meio por aí. Na ficção, realmente, eu não me lembro de outro caso, assim. O que você acha que provocou essa escassez e o que você acha que mudou a ponto de surgir o seu nome e outros nessa linha? A gente vive uma cultura que ela é uma cultura homofóbica, lesbofóbica. A gente tem essas raízes assim muito problemáticas na nossa sociedade, essas ervas daninhas, né? Porque as raízes somos nós. Então a gente tem essas ervas daninhas nas nossas raízes. E o que eu sinto sobre tudo isso é meio que... Como eu posso explicar? Eu tive que ter a audácia de escrever porque as portas não eram abertas. Eu não acho que não existia e que nunca existiu uma escritora lésbica que quis publicar o romance mais água com açúcar possível. Eu acho que várias tentaram e tiveram as portas fechadas. Até que essas portas fossem abertas, a gente pelejou muito tempo. E falando especificamente do tipo de literatura que eu faço, que é uma literatura, é o romance, é o jovem, isso vem muito do para quem a gente faz entretenimento, quem pode se divertir, a quem damos o direito de rir com o livro, de se apaixonar, de se inspirar com o livro. Quem é que pode pegar um livro na mão e pensar, eu estou aqui? Eu acho que vem muito desse lugar de podar mesmo, de... Para que eu vou publicar um livro de duas minas se beijando? Eu não vou me divertir com isso, porque é a coisa do... Eu preciso ser o protagonista sempre. A sociedade tem os seus peõezinhos que precisam ser os protagonistas sempre. E as pessoas, basta surgir qualquer divergência disso, as pessoas se incomodam. Eu tive que, até hoje, faço meus eventos com segurança. Eu tenho que ter cuidado com as coisas. Eu estou processando pessoas que vieram me ameaçar por ter aparecido no Globo Repórter. Ou seja, a matéria passou na televisão, alguém achou uma linda ideia, me mandar proferir mensagens de ódio. É uma experiência horrível, assim. Quem é que cospe na gente? Quem é que bate a porta na nossa cara? São muitas pessoas, são muitas as ervas daninhas. Mas, ao mesmo tempo, a recepção melhorou muito, né? Sim, eu sinto que muitas das coisas que acontecem socialmente é por embalo, assim. Se não pode isso, então não pode, eu vou aceitar que não pode. Nem todo mundo acha que não pode, só foi no embalo, não questionou que não podia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte, meu amor. Seu pai, como foi a reação do seu pai e de sua mãe com o livro? Com o livro? Cara, eles leram, você... Porque eu estou perguntando isso porque outro dia eu me coloquei diante da questão se eu teria publicado ou não Tudo é Rio se meu pai fosse vivo. Porque Tudo é Rio tem uma putaria, né, gente? Todo mundo gosta. Mais de uma, né? Mais de uma. E aí, eu fiquei curiosa. Como foi com seu pai e com a sua mãe? Minha mãe, eu tenho até um poema sobre isso no meu livro de poesias, que é muito curtinho, onde eu falo sobre o processo evolutivo das borboletas. Nesse poema, para construir a identidade visual dele, porque eu adoro me meter nessa parte do livro, eu gosto de ilustrar os meus livros, enfim, de futucar tudo, eu coloquei o casulinho e a borboleta vai saindo, e no final eu pedi para minha mãe escrever o Te Amo, filha dela, de sempre com a letrinha dela, para eu botar na borboleta pronta. Porque a primeira reação de minha mãe foi a reação do pavor. Minha mãe era muito religiosa. Então veio aquela coisa do... Ai, não, filha, não sei o quê. Não, você não pode, não acredito. Você não vai casar com homem, não acredito. Eu não vou casar com homem. Não, isso não vai estar acontecendo. Ai, não, nem um pouquinho, assim, você não acha que... Não, nem um pouquinho. Nem um toquezinho. Nem o suficiente para um neto. Nem o suficiente para um neto. É sempre assim, o coração dói, mas a saudade ensina muito. Eu dei o tempo de minha mãe de sentir saudade de mim. Porque eu ainda era a mesma pessoa, eu ainda era a mesma filha. Os mesmos dois olhos, os mesmos braços, o mesmo dente, o dente igual dela, como é que você vai me renegar assim? Não tem como.
A saudade bateu, ela foi aceitando devagarzinho. Hoje em dia, minha mãe se mete em tudo, assim. Minha mãe quer... Eu venho pra ver que minha mãe faz assim... Passou roupa... Menina, nem vou olhar pra você com essa camisa amassada. Vai passar roupa, pelo amor de Deus. Gerenciando a sua imagem. Então, hoje em dia, ela é muito mais aberta. Já meu pai sempre foi. Meu pai nunca teve essa questão de... porque... Ai, meu Deus, minha filha é lésbica. Ele nunca teve. Meu pai sempre teve o peito e a maturidade maior de me respeitar. Porque eu sinto que, muitas vezes, o pai e a mãe vê o filho como uma extensão do corpo dele. E não como... esse passarinho que você tem que deixar, você botou na boca dele para ele comer, você tem que deixar ele sair do ninho. Meu pai sempre soube, mas minha mãe era mais teimosa. Hoje em dia os dois lidam muito bem com isso, ainda bem. Mas eu sempre penso nessas coisas. Eu penso, gente, estou escrevendo isso aqui, isso aqui vai ficar pesado. Olha, eu tenho algumas revelações a fazer aqui. Bom, primeiro que meu próximo livro tem mulher beijando mulher. Ai, graças a Deus. Tá, Rodrigo? Nem o Rodrigo sabia disso. Esse eu vou ler tanto gosto. Isso vai rolar. Bom, agora que eu tô órfã, gente. Né, Rodrigo? Bom, mas eu tenho uma filha lésbica. A minha menina mais velha, e aí contando que quando ela me contou que ela estava namorando uma mulher e tal, ela me perguntou, e aí? Eu falei, peraí que eu preciso pensar. Não porque eu tivesse qualquer questão, mas porque eu falei, ela é minha filha, eu acho que eu tenho que falar alguma coisa com ela a respeito disso. Né? Eu preciso dizer alguma coisa a ela. Aí passou uns 3 dias, eu chamei, e falei, olha, quero te dizer o seguinte, da minha única preocupação, a gente vive num país homofóbico. Nem a coisa do neto você reclamou? Nem a coisa do neto eu reclamei. Eu falei assim, a minha única preocupação é você saber que você tem que ter estratégia para você se proteger. Você precisa saber disso. Você vai para um país, você precisa saber qual é a regra lá. Se dá pena de morte, a sua escolha. Então, assim, a minha única preocupação foi essa. Sou apaixonada com a minha nora e é uma coisa muito especial. E aí, esse 4º livro, eu acho que está vindo alguma coisa dessa experiência, não é? Eu queria te contar. Eu amei saber. Muito bom. Não é todo dia que você está sendo vista e escrita pela sua autora favorita. Amei saber. Eita, que esse vai render. Cara, minha mesa de cabeceira. Queria te perguntar agora, você tem todo o direito de discordar dessa microanálise que eu vou fazer, ou então de comentar, mas no Tudo é Rio, a sensação que eu tenho é que os personagens eles se colocam de pé quase que automaticamente. Assim. No primeiro parágrafo já tem uma personagem viva andando ali na sua frente e tal. E com os outros personagens o processo, que eu me lembro, é mais ou menos o mesmo. O Natureza da Mordida, eu acho que as personagens, as duas protagonistas, né, elas se constroem meio num espelhamento, assim, o que você vê um pouco de uma, depois aparece um pouco da outra e vai alternando. Então elas não surgem de uma vez e elas surgem por alternância. E no Véspera, os dois protagonistas, os gêmeos, né, e mesmo as duas mulheres dele... Alô? Oi. E mesmo as duas mulheres vão se construindo muito lentamente, assim, ao longo do livro. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer tem estratégias de composição de personagens muito diferentes de um livro para outro, né? Então, uma pergunta em 2 partes. Uma, faz sentido isso que eu falei para você? É uma coisa de caso pensado? E, segunda, aproveitando o embalo, como é que você vai fazer no próximo livro? Olha, é tudo meio intuitivo, meio sem querer, assim. Eu não tenho
A Elaine falou aqui, né, que ela faz o roteiro, que ela, né, que você faz uma certa escaleta, uma cronologia. Eu não faço nada disso, nada disso. Então eu não tenho uma programação, assim, eu vou muito do acontecimento e aí vou descobrindo a história na medida que eu vou escrevendo. É claro que eu tenho algumas coisas, como eu já disse uma imagem uma vez, que é como se fosse uma montanha que eu tivesse umas tochas, assim, bem espaçadas. Ó, aquele ali eu sei que vai rolar nessa história, aquilo lá eu sei que vai rolar, mas não sei bem ainda como eu vou fazer do caminho de onde eu estou até aquele lugar. Então eu vou muito intuitivamente. Mas isso me lembrou... Mas você concorda que o resultado é bastante diferente? Bastante diferente. Então, isso me lembrou uma coisa que eu conversei com o Walter Hugo Mãe. Quando eu fiz Tudo é Rio, a voz era tão alta dentro de mim, a coisa veio em 8 meses, na ordem que o leitor lê, e a voz estava tão alta que eu cheguei a escrever em set de filmagem, assim, trocando luz, o ator trocando roupa, maquiando, e aí dava um tempo, eu me recolhia ali num lugar e escrevia, porque a coisa estava assim, transbordando, era uma voz... Tá. E eu comecei a perceber que nos outros livros, era como se essa coisa que estava aqui já transbordando tivesse saído, e que os outros livros eu estou precisando ir lá no fundo buscar. E aí digamos assim, a alma dos personagens está vindo mais lentamente. Mais lentamente, não está transbordando. Eu estou precisando ir mais fundo, como se cada vez mais fundo. Eu lembrei do Walter Hugo, porque ele começou a falar assim, antes eu escrevia assim, agora eu estou cada dia mais, assim, aluguei uma casa, ninguém pode passar na rua, ninguém, sabe? Eu estou cada dia mais exigente com o ambiente ao redor para fazer um silêncio qualquer, para encontrar essa voz, né? Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que... E nesse livro novo... Se no véspera já é tão lentamente, como é que vai ser agora? Então, nesse livro novo, como é uma polifonia, tem muitas vozes, e eu estou muito tentando compreender se as vozes precisam ser diferentes, né? Porque no caso da natureza, eu tinha uma senhora de 80 anos, demenciano, psicanalista, que entendia de literatura, e uma jovem jornalista e tal. Elas tinham que ter vozes diferentes. Mas quando eu estou aqui conversando com uma pessoa que é mais ou menos do mesmo lugar que eu, da mesma idade, mais ou menos da mesma... do acesso ao mesmo tipo de informação, essa voz não tem que ser diferente. Eu não preciso ficar criando milhões de vozes nesse sentido, assim, de ter uma diferença muito grande, não é? Então, isso tá uma grande questão para mim no livro, sabe? Essa coisa da forma. E tem muitos personagens, eu estou lá na frente, que eu ainda sinto. Mas não vai acontecer uma coisa, eu estou aqui especulando, né? Já que são várias vozes, um acaba falando do outro ao longo da história e vira uma composição de personagem meio fragmentada, assim, meio, sabe? Não sei, tô perguntando, não me olha com essa cara, tô só perguntando. Você sabe que o problema é o seguinte, quem vai ler é ele, né? Acho que não, porque tem um narrador também. Ah, tá bom. Tá? Elaine, queria te perguntar... Bom, a pergunta vale para as duas, que a Carla também tem uma passagem nessa linha, mas para você primeiro. Você estreia com um romance e aí escreve um livro de poesia. Como é que foi essa passagem da prosa para a poesia? O que tem de diferente de uma coisa para outra? Como é que o processo foi diferente? O que te fez migrar para a poesia num segundo momento? Fala um pouco dessa transição aí
Você passou da prosa para a poesia? A poesia, ela acabou vindo primeiro, assim, na minha vida. Eu sempre escrevi versinhos, eu sempre gostei disso. Tanto é que a ideia de Oshi Então Baby... inverte a pergunta. A ideia de Oshi Baby foi meio que... Eu falei com a Rafa e eu disse, Rafa, e se a gente pegasse todos os meus cadernos? Que eu adoro cadernos, então uma coisa que eu amo é caderno. Devo ter, sei lá, mais de 20 cadernos em casa. Eu gosto de escrever assim, de levar caderninho. Eu tô com um caderninho aqui, inclusive, para ti. Você não escreve no computador? Escrevo, mas poesia eu não escrevo nem em celular, nem em computador. Poesia, se eu não tiver lápis na mão, ferrou, porque ela não vai sair. Então, todas as que eu já escrevi na minha vida estão ali, naqueles caderninhos. Aí eu falei, Rafa, se a gente pegar todos eles, espalhar assim e sair selecionando para dar um livro. Ela, eu amei, bora fazer isso. Eu falei, bora. Mas o processo de ser poeta é muito diferente, porque o livro ficcional, assim, o livro proseado, eu consigo organizar. A poesia, eu tenho que viver ela. Eu preciso me apaixonar para escrever um bom poema sobre amor. Eu preciso me desiludir para escrever um bom poema sobre desilusão amorosa. Eu tenho poemas sobre fome, porque já senti fome. Eu tenho poemas sobre minha relação com a minha mãe, porque vivi muitos anos morando com ela e tendo essa relação. Eu tenho poemas sobre ter tentado muitas vezes e por muito tempo gostar de homens e ser hétero, e peguei isso e dissolvi em palavras. Então, eu sinto que a poesia, para mim, ela é quase como se fosse uma espécie de... uma autobiografia, assim, uma espécie de não me apagar assim, no tempo. As poesias vão acompanhando períodos da minha vida. E tem poesias que eu nem terminei. Em Oshi Baby tem uma página que a página só tem uma linha. E a linha é... Eu adorei a blusa dessa menina, alguma coisa assim, que foi uma coisa que eu estava vendo a menina muito bonita com 12 anos, ou seja, sempre foi sapatona. Estava lá com 12 anos, escrevendo isso, nunca terminei. Tá lá, ó, eu não faço ideia de como eu estava me sentindo naquele momento. Por que eu achei necessário pegar meu caderno, que era de poema, para comentar sobre isso. Mas eu sinto que os meus cadernos sempre vão ficar assim como prova de vida. Já o romance, ele tinha uma coisa meio vingativa, assim, uma coisa meio buscando essa forma de mudar as coisas, eu sabia, sempre tive consciência, e tenho até hoje, de que o meu livro ele não vai mudar o mundo, mas ele muda pequenos mundos. E se muda um pequeno mundo, para mim já está o suficiente. Eu sempre fui em livraria e não achava os livros de romance que eu queria ler. E perguntava baixinho, assim, na época eu não era nem assumida, vem cá, tem algum livro aí que seja de menina com menina? Não, não tem. Tem aquele livro gay, que é ótimo. Não é um livro gay que eu quero uma menina com outra menina. Não tinha. Comecei Oshi Baby nessa meta de fazer com que esse livro existisse. Oshi Baby foi publicado, a princípio, na internet, de graça, para que todo mundo tivesse acesso. A Record viu isso, viu potência nisso, e a partir daí, Coisas Óbvias sobre o Amor foi um outro processo completamente diferente. Porque saiu da vingança, saiu do tem que ter, porque o mundo não deixou ter, da rebeldia, para até um entendimento, assim, o meu entendimento como escritora. Eu falei, a Luísa está editando meu livro, e eu falei assim, nossa, eu acho que eu finalmente encontrei a minha voz, assim. Eu sinto que a voz da gente, enquanto escritor, muda de timbre. Uma hora a gente está falando mais baixinho, outra hora a gente está falando mais alto, mas eu sei a língua que eu estou falando agora com esse livro, sabe? E, então me custou muitos poemas e me custou esse primeiro livro, para agora eu estar mais centrada, mais buscando em mim essas referências. E esse livro novo é romance? É romance, é a continuação do primeiro. Mas agora tá todo mundo adulto, fazendo coisas piores, assim. Não conta mais nada, que a próxima pergunta é sobre isso. Tá bom. Bom, e você, Carla? Porque você também tem um poema publicado, né, na revista da Academia Brasileira de Letras, sobre o seu processo criativo, sobre a criação. Se chama Fragmentos do que não se pode ter por inteiro, não é isso? Como é que foi para você essa experiência na poesia e o que difere da prosa? Eu acho assim, tudo é rio, é prosa, mas tem uma poética, assim, né? Tem uma coisa... Eu gosto da poesia, mas tenho dificuldade de fazer poesia. Talvez porque eu também tenho uma coisa muito lógica. E a poesia... É a matemática. Da matemática. E eu acho que a poesia
você precisa desagarrar um pouco da lógica, né? Você precisa... O João Cabral talvez te dissesse que não, que né? me dissesse que não. Mas ele é uma vertente específica. Acho que 99% dos poetas concordariam. E eu gosto muito de perceber uma certa... quando a poesia me dá um pouco isso, quando eu percebo que é poesia, que é poético, mas que tem alguma coisa menos fugidia. Que às vezes a poesia, você tem aquela inteireza, né? Você tem aquela... Mas escapa, né? Escapa, parece que você compreendeu uma coisa, mas escapa. Uma epifania, é uma epifania, volátil, nossa, né? que lindo, mas já foi. Não é uma coisa para você raciocinar, né? E às vezes, se você volta, não causa o mesmo efeito. Não causa o mesmo efeito. É uma coisa realmente fugidia. Eu acho lindo, mas eu tenho um pouco dessa dificuldade. E aí o Fragmentos, né, que é um poema, acaba que é um poema, mas ele tem já... É um texto que eu tento falar um pouco sobre o meu processo criativo. Então, eu sinto que tem um fio condutor ali que me faz conseguir dar mais conta, sabe? Dessa coisa poética, assim. É engraçado, uma digressãozinha rapidíssima, mas é que tudo que você falou faz sentido. Quer dizer, a prosa como lugar de uma coisa mais lógica, mais controlada, e a poesia o lugar de uma emoção mais solta, né? Mais livre. Mas na época, no Renascimento, na época do Shakespeare, por exemplo, para eles era o contrário. Porque como a poesia tinha métrica, os personagens, quando tinham pleno controle das suas faculdades mentais, falavam em verso. E quando estavam malucos, bêbados, por algum motivo soltos, aí eles falavam em prosa. Engraçado como mudou, né? Mudou, né? Muito legal isso. Elaine, então, agora sim, vamos falar do seu novo livro. A pergunta é engraçado, como é que é voltar para os mesmos personagens? Quer dizer, porque uma coisa é você construir o personagem do zero, uma história do zero. Outra coisa é você voltar para um universo que você já domina, né? É como reencontrar velhos amigos. Como é que é isso? Fala um pouco enfim, relaciona um pouco esse novo livro com o primeiro. É uma coisa deslocada no tempo, pelo que você falou aí agora. Conta um pouco pra gente como é que é retrabalhar personagens com os quais você já trabalhou antes. Insuportável. Nossa Senhora, eu nunca me deixo fazer. Eles ficam mais desobedientes ainda? Rapaz, é muito complicado pensar sobre isso, porque eu achava que ia ser dessa maneira. Eu pensei, eu já conheço a cidade, eu já estive dentro dessa casa, eu já tomei café com essa galera, e é só abrir a porta de novo que eles entram. Mas não é bem assim, principalmente porque a Elaine que escreveu o primeiro livro era uma Elaine de 5 anos atrás. Se eu não sou a mesma daquela época, piorou eles. Eles foram se elaborando comigo. E, para além disso, a história tem essa distância de 3 anos, porque eu senti que eu precisava fazer um livro de descoberta, onde essa descoberta não fosse trágica. A gente tem muitas histórias que são lésbicas, principalmente na parte mais audiovisual, assim, mas a maioria delas são trágicas. Quando não são trágicas, cancelam a série, que é a mesma coisa que matar a gente, que cancelou, não vou ver mais, né? Como morreu os personagens. E aí, essa parte, ir para esse lugar do não trágico, do leve, nesse livro você pode ler tranquilo, porque você vai ter um final feliz aqui você existe até o final, é bonito, foi necessário. Já no segundo eu quis ir mais para outro lugar, assim, eu senti que eu não precisava mais criar essa história tão segura, assim, esse lugar tão seguro.
Eu me senti mais confiante de brincar mais com isso. Eu me senti mais escritora também, vi o nascimento da minha voz. E os personagens mudaram muito comigo. Eu tive que conhecer todos eles do zero, assim. Quem eles são agora, do que gostam agora, o que deixaram para trás. E eu acho que a delícia, a parte gostosa de ter voltado nessa história, é ver todas essas mudanças e perceber nos meus personagens uma coisa que eu não tinha tanto discernimento escrevendo no primeiro livro, que é a essência deles. Sabe quando eu falo que eu boto uma frase e ele fala, não vou falar isso? E de você tentar fazer a mesma coisa no segundo, eu ainda não falo isso, porque eu não gosto de falar isso. Isso sou eu. E você continua tentando botar um monte de não frase obedece, que não combina com não ele. obedece não. E a atitude, você tem que ir atrás dela, você tem que se resolver. Eu não vou. E o ego, assim, a coisa... A parte criança dos adultos, né? Porque elas são adultas agora, mas ainda tem aquelas meninices, os resgates das adolescências dela. Mas foi muito bonito para mim perceber isso da essência, assim. Tive que conhecer todos os meus personagens do zero e eles ainda têm coisas muito em comum que eles tinham antes. E também bonito de você lembrar, né? Porque 5 anos depois, para você lembrar daquele quê, da forma como se move, como é que um personagem entra de nariz em pé numa sala, você pegar isso e resgatar, porque eu não reli o primeiro para escrever o segundo. Eu não quis nem mexer, porque eu pensei, se eu reler o primeiro, vai poluir demais o segundo. Eu vou querer seguir um caminho aqui, eu quero fazer uma coisa drástica. Principalmente porque o primeiro é narrado por uma das meninas, o segundo é narrado pela outra. Então eu não queria que uma afetasse a outra, que uma poluísse a outra, nem ali. E aí depois que a gente foi pegar o texto e botar lado a lado, a gente, olha só, elas continuam não falando sobre isso, elas não continuam fazendo isso aqui elas fazem até hoje. E é muito legal, porque não sei explicar direito, mas é quase como se você fosse um deus daquele mundo, sabe? Você cria aquelas pessoas, você cria a chuva que cai, foi você que botou para cair. Então, tudo você que move, assim. A Lígia Fagundes Telles falava muito isso, que ela não se conseguia se imaginar outra coisa como escritora, que era o único mundo no qual ela tinha pleno controle de tudo que acontecia. Se faz sol foi você, se não faz foi você também, apesar de ter essas partes, né, da não obediência, mas é muito bom brincar assim no mundo. Uma leitora, no meio da natureza da mordida, mandou um recado no Zap para minha sócia, porque ela não me conhecia. Ela mandou um recado e minha sócia me mandou. E o recado era assim: assassina. Você alguma vez pensou em retrabalhar personagens de livros anteriores, cara? Não, você sabe que quando vazou que tá rolando a série, né? A gente vai fazer a série de Véspera. Alguns leitores me mandaram mensagem assim: vai ter a série de Véspera? Tô louco pela 2ª temporada. Você vai ter que inventar mais um... Não, isso aí o pessoal do audiovisual vai inventar. Mas fala você agora da poesia. Da poesia? Já falou? Já. Fale você agora da poesia. Fale você agora. Vamos lá. Elaine, desculpe. Não, aqui você já perdeu uma acarajé na Bahia, já perdeu uma muqueca, vai só cortando aqui as suas comidas. Não faz assim. Não me castiga. Bom, você já falou disso um pouco, mas assim, o livro tem um senso de humor muito grande, né? Assim, e como é que vocês veem alguma hierarquia entre tragédia e comédia? Tem alguma coisa que é melhor do que a outra? Porque muitas vezes eu sinto que para um determinado livro ser considerado grande literatura tem que ser trágico, né? Tem que ser dramático. Queria que vocês pensassem assim, falassem um pouco o que vocês acham disso. Se algum grande escritor humorístico que vocês gostam, como é que é essa divisão entre tragédia e comédia para vocês? Bom, eu
Engraçado que eu tenho... Isso é um assunto que eu penso muito, 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 muito. Porque eu gosto muito. Eu nunca tinha visto fazer essa pergunta para você. Nunca Acho que eu tinha. consegui. É. Uma nova. Se vocês lerem os meus contos, vocês vão ver que é a coisa do humor, né? E eu acho que a comédia é uma possibilidade da gente olhar para o trágico, assim, como se fosse uma coisa que às vezes, se fosse na tragédia, a gente não daria conta. Então, por exemplo, Tudo é Rio tem a coisa trágica, mas tem uma mediação, eu acho, uma facilitação que vem do poético. Agora, A Natureza e Véspera, eu acho que tem alguma coisa de humor que atravessa. A Biá, certamente. A Biá e a própria Custódio, o Padre Tadeu, aquela relação ali de Véspera. Tem alguma coisa que eu acho que a comédia facilita. Agora, a relação do drama com a comédia é profunda, né? Assim, drama demais é comédia, né? Tem aquele filme, acho que é do Woody Allen, que ele diz que a tragédia e comédia estão sempre juntas na história. Depende do jeito que você conta. Mas a mesma história pode ser contada. Total. Você conta um drama e morre de rir, né? Porque você conta um aperto que você passou e você morre de rir ali na coisa, né? Depois que você já está a uma certa distância. Então, assim, o exagero do trágico é cômico, né? E o exagero do cômico é trágico. É trágico, né? Então, eu vejo uma relação, mas, sobretudo, eu vejo que você colocar um pouco de humor no texto, você tira ele de um lugar mexicano, assim, naquela coisa, sabe? Aquilo ali tem uma coisa, quando a tragédia é muito levada a sério, tem uma coisa de humor, não é? Então, eu acho que se você colocar uma dose certa, você coloca um tom ali no livro que as pessoas conseguem olhar para o trágico, conseguem se emocionar e, ao mesmo tempo, você tem uma coisa ali que distende. Você? Eu sinto que isso vem muito de um lugar de... O dramático, o que é triste, essencialmente triste, é uma coisa muito silenciosa. E o silêncio impõe um respeito. Então, no drama mora um silêncio que ele é até aquela coisa assim, do minuto de silêncio que a gente pede. Tem essa coisa de reverenciar e ter esse respeito a partir de um silêncio. E o cômico, a risada, ela é escandalosa, ela é barulhenta, ela abre todas as janelas, assim, sabe? E eu acho que é uma forma pobre de se pensar ainda. Eu acho que as pessoas precisam ver riqueza no riso, porque quão bom o escritor tem que ser para fazer você rir, sabe? É você dar valor à sua própria risada. Tipo, poxa, tava tendo um dia horrível, porque o livro muda o dia da gente, né? O livrinho de cabeceira, a gente vai se sentindo as coisas se moldando a ele. Mas se tá tendo um dia ruim, ou você teve até um dia bom, mas eu te arranquei mais uma risadinha, sabe? Que poder magnífico, que eu inflei os seus pulmões, assim, de você abriu todas as suas janelas para mim, sabe? Eu acho que é muito bonito, é muito necessário, eu acho que é muito humano, assim. Não existe eu acho bicho. mais difícil. Eu também. Humor. Eu acho que quando eu escrevo qualquer pedacinho que é mais dramático, flui melhor, porque acessar a tristeza, ela é um acesso que acontece mais rápido, assim, eu não consigo rir sozinha. E eu vou só complementando uma coisa. Eu trabalho com comunicação e a gente vem discutindo, como todo mundo está discutindo, quer dizer, não precisa trabalhar com comunicação, essa questão da inteligência artificial. Né? Assim, eu acho que o computador ainda não conta piada direito. Né? Não contará, porque
A coisa do humor é o imprevisível. A tragédia não. O drama, você já sabe como dói, como chora, o que piora a situação, né? Mas o humor precisa ter uma quebra de expectativa, senão ele não acontece, né? Tanto que a gente não ouve uma piada 2 vezes, você não vai rir, porque já não vai ter mais a quebra de expectativa. Então, eu estava vendo uma entrevista daquele Salman Rushdie, ele falando sobre a inteligência artificial, etc., porque realmente a inteligência artificial está fazendo coisas inacreditáveis em termos de criação. Mas o humor não vai rolar. Eu acho que não vai rolar. É muito humano, eu acho, né? Que é a quebra de expectativa, sabe? Às vezes o motivo do choro de alguém é, sei lá, você vai contar uma coisa que é horrível, vai todo mundo chorar. Mas uma pessoa vai contar piada, às vezes você ri, eu não vou dar risada. Aquilo pegou você, mas não me pegou. E é muito doido isso, assim. Eu acho que falta... É porque eu acho tosco. Eu acho muito brega, assim, essa coisa do... O cult precisa ser isso. O inteligente é isso aqui. Se sair disso aqui, então a gente não reverencia isso mais. Eu acho que quando a gente faz isso, quando a gente se tranca nesse mundinho, a gente deixa de conhecer tanta coisa, a gente deixa de ler tanta coisa, a gente deixa de... que eles quebrem as nossas próprias expectativas e que a gente venha a rir e a chorar e a viver tanta coisa. Porque, fulano é nova demais para escrever isso. Porque fulano escreve comédia. Porque fulano escreve... Sabe? Lê o livro. Deixa o livro te contar a história e aí você decide, aí você sente. Sabe? Eu acho transformador isso. Bom, estamos chegando ao fim, né, da nossa conversa aqui. Mais uma perguntinha para cada uma de vocês. Primeiro para a Elaine. A gente já falou, né, de como as escritoras lésbicas era uma coisa rara na literatura brasileira, mas agora não é mais, né? Tem muitas, Angélica Freitas, publicamente, que assumem isso, a Bruna Beber, Mariana Amaral Queiroz, tem um monte de gente, né? Minha pergunta é, há algum tipo de, digamos assim, de articulação entre vocês, por exemplo, para criar público, para, por exemplo, criar um prêmio literário específico, alguma coisa que vocês se falam, como é que vocês se articulam, tem para alguma ação política, como é que existe algum tipo de articulação entre vocês ou não? Uma articulação literária que você fala, né? Eu sou a pior pessoa do mundo para responder essa pergunta, porque eu não me articulo com ninguém, assim. Eu não me articulo nunca, assim. Eu fico... e as minhas leitoras reclamam que ela fica... Deixe de ser low profile, você não tem idade para se isolar, minha filha. Deixa para você se isolar quando você estiver mais velha e mais cult, né? E eu não gosto, eu sou muito quieta. A gente tava falando disso lá dentro, eu falei assim, cara... Às vezes me dá saudade da época que o escritor, ele era só o livro. Você passava assim, ninguém não tava nem aí pra você. Porque eu sou muito assim, bichinho do mato, assim. Pô, cresci no interior da Bahia. Eu era filha de Dona Marli, sabe? Eu era taxada, era só aquilo ali. Meu mundo foi ser a filha de Dona Marli por muito tempo. O Elaine Baeta virou agora. Mas o Elaine Cristina ainda tem. Então eu me tranco nesse mundinho. Só que eu acompanho as coisas de longe, assim. Eu sinto que falta muito ainda para a gente chegar em grandes lugares. Eu acho que é tudo muito recente. Eu acho que a literatura lésbica nacional, por mais que a gente tenha referências antigas, a gente tem uma ou duas. Esse movimento de ter muitas, ou ter em todos os eventos pelo menos uma autora lésbica, ele é muito recente. Então, sinto que é uma casinha que a gente está construindo, né? E coloquei um bloquinho e saí. Então, às vezes eu fico olhando, o muro levantou, gente, vai dar uma casa massa isso aqui, quando estiver pronto. Botei um bloquinho e saí, mas torço pela construção dessa casa, assim. Acho muito importante. Acho importante que outras pessoas acessem esses livros, porque eu passei a minha vida inteira lendo romance hétero e eu não sou hétero. Então, não é porque você não vai ler meu livro e vai virar lésbica, assim. Tem gente, não é pra mim que eu não sou lésbica. Gente, se fosse assim, eu era hétero, passei minha vida inteira fazendo isso. Não deu certo, né? Então eu sinto
eu queria que as pessoas dessem mais chance, assim, mais oportunidade. Que não fosse só Elaine Baeta, a autora lésbica, mas a Elaine Baeta, porque ela escreve bem, porque eu gosto de personagens XY que ela tem, porque o personagem dela que não obedece a jeito nenhum é legal. Coisas assim, sabe? Pra gente ter a literatura lésbica enquanto nome mesmo.